Show? Ó, primeiro eu quero dar uma boa noite para todos. Pedir aí de novo, perdão pelo atraso. É que quando eu estou recebendo uma criatura aqui que mexe com as emoções da gente, da cidade, aí a gente fica assim nos particulares, uma conversa extremamente agradável. Gente, dá um retorno para nós aí, saber se o som tá bom, se a imagem tá legal, se tá tudo certinho para a gente bater esse papo hoje, muito especial, com a professora Raimunda Nilda da Silva Cruz. A Nilda, nossa querida Nilda, essa mulher forte. Antes de eu dizer que eu quero dizer para ela que estou muito feliz com a presença dela aqui, eu quero agradecer a quem ajuda esse programa. Isso aqui é independente, viu, professora? Isso aqui é uma produção totalmente independente. E teve alguns amigos, bons amigos, que Deus nos presenteia, daqueles que levarão você para o túmulo, no caixão, que vão pegar nosso aqui, de alguma forma fizeram isso tudo acontecer. Eu quero agradecer ao Boi na Brasa, churrascaria Boi na Brasa, porque é uma tradição na nossa cidade, né? Os meninos ali são extraordinários, né? O Sérgio Rubinho, o Adilson, o Pedro, eles são maravilhosos. O Boi na Brasa tem comida de qualidade e atendimento extraordinário. Eu quero agradecer muito ao Kumon, a Escola Kumon, especificamente o Kumon lá da Abel Cabral. Lá na Abel Cabral, já chegando na Ayrton Senna, você tem um Kumon lá na pessoa de Silvia Krumenauer, extraordinário. Inclusive, se você for lá e colocar seu neto, seu filho, seu sobrinho, qualquer coisa, e disser que foi o Nocast que indicou, você vai ter tratamento diferenciado, inclusive com mensalidade diferenciada. Quero agradecer a Isaqueu, RN Projetores, Parnamirim, ali no Parnamirim Shopping, no primeiro andar, você tem a RN Projetores, que é uma empresa que está em Parnamirim, acredita em Parnamirim, aposta em Parnamirim, eles são os únicos autorizados da Epson, da Bahia até o Maranhão. Olha que maravilha. Pouca gente sabe disso. Mas o Nocast está aqui exatamente por isso. Porque também lá, Nilda, tem uma grande amiga sua, do Tiquinho de Gente, Girlene, do Tiquinho de Gente, que tem roupa, moda infanto-juvenil, dos 2 até os 18, 16 anos. O Tiquinho de Gente é tudo de bom. São 23 anos que eles estão aqui em Parnamirim, empregando gente, gerando receita. Está lá no Parnamirim Shopping, loja 3, logo quando você entra. Na entrada. Lado esquerdo está lá. Tem Fábio, a nossa querida, que atende lá, e tem Girlene, a maravilhosa Girlene. E eu digo a você, pode ir lá que você vai ter roupa de qualidade, vocês vão encontrar tudo de bom. E quando o seu carro tiver problemas de portas, fechaduras, vidro que não sobe, alarme que não está funcionando, chave que deu problema, pense no pessoal aí, ADL Portas, na pessoa Daniel e Leila, um casal maravilhoso, que também aposta em Parnamirim, emprega gente em Parnamirim, acredita em Parnamirim. Poucas são as contrapartidas, mas eles ajudam muito a cidade, gerando emprego. Esse povo todo que eu te falo, gera emprego, gera renda, dá cidadania para as pessoas, são bons patrões e, graças a Deus, eles têm crescido. A pessoa que fez essas canecas aqui, ó, Haroldo, Design Potiguar. Tu sabe de quem é a Design Potiguar? Não. Do nosso amigo Celso Oliveira, ó. Tudo isso aqui que está rolando e acontecendo, ele está aqui nos bastidores com a gente, fazendo parte desse programa, ele faz isso aqui acontecer. Eu quero mais uma vez, sempre, ao vivo, agradecer, viu, Celso? O carinho e a atenção que você tem com o Nocast. Eu sou muito grato por você, pela sua vida. Deus te abençoe e que a sua empresa obtenha sucesso. Amém. Design Potiguar sabe tudo nessa área. E eu quero falar também do meu amigo Haroldo. Haroldo é quem produz essas canecas, que colabora com a gente de uma forma ou de outra. Ele está nos ajudando, como ele pode, como dá. É um batalhador. Gosto de gente assim, sangue nos olhos. Muito obrigado, viu, Haroldo? Quero fazer mais propagandas suas aqui. Quero crescer para que você tenha mais visibilidade. E vamos ao que interessa. É papo reto. É papo cara a cara. E hoje a gente vai conversar com essa grande figura, uma mãe extraordinária, uma cearense que adotou Parnamirim.
já foi vereadora da nossa cidade, foi a mulher mais votada para deputada federal, foi a mulher mais votada na eleição para prefeito passado. Acho que ela teve quase 34 mil votos, se não me falha a memória. E eu hoje quero bater um papo com Nilda, essa guerreira. Quero falar muito de muitas coisas, da problemática que é Parnamirim, mais especificamente vamos falar de educação, não é? Eu sei que você tem cartas nas mangas, eu sei que você vai falar umas coisas e outras não, mas as pessoas vão te perturbar hoje aqui. Nilda, seja bem-vinda. Me diga quem é você, porque a guerreira, a política, a educadora, muitos já conhecem. Agora, quem é Nilda para nós? Quem é Nilda? Diz aí para nós, o que é que levou você a vir para cá, sair lá do Limoeiro do Norte? Conta essa história aí para nós. Boa noite, Boa noite a todos. Agradeço o convite, muito obrigada. Eu que tenho massa. dito que é sempre motivo de alegria, de muita honra a gente bater um papo, né? A respeito da nossa história de vida, da nossa cidade. Isto é maravilhoso. Nossa, então, quem é Nilda? Nilda é mãe, cristã, casada, tenho 2 filhas. Fui agricultora por muitos anos no interior do Ceará para ajudar a minha família. E vim para Parnamirim com um objetivo: estudar e trabalhar. Cheguei em Parnamirim em 1984 para trabalhar na Coabinal, na casa de um casal amigo, né? Ana Maia, Luísio Maia, não sei se você conhece, com certeza, Seu Maia. Eles me acolheram em 84. Mesmo, foi. Você não tem ideia do afeto, do carinho e do respeito que eu tenho a eles, aos filhos, né? Na verdade, às filhas, não é de Seu Maia? Filho, cearense, guerreiro, não é? Um cara maravilhoso. Já mando um abraço para toda a família. Isso, amém. Muito bom. E comecei, né? Retornei para estudar, concluí o meu magistério, que concluí ali na Escola Estadual L.A. Maia do Rego. Em seguida, também fui revendedora, costureira na cidade de Parnamirim. Maravilha. E terminei o magistério. Aí fiz pedagogia, fiz gestão escolar, fui diretora da Escola Estadual L.A. Maia do Rego em 2003 até 2016. Também bolsista na Escola Municipal Professora Enedina, ali no Vale do Sol, que é o bairro que eu resido, né, por mais de 40 anos aproximadamente. Também fui coordenadora pedagógica de várias escolas de Parnamirim. Trabalhei no Krause, trabalhei no Antônio de Souza, na educação de jovens e adultos, que naquela época era o projeto Renascer, em 86, que eu entrei no Estado, né? Hoje é a educação de jovens e adultos. E essa é a professora Nilda. É mesmo. Que maravilha, que guerreira, hein? Olha como eu estou falando para você, muita gente conhece a Nilda por trás das redes sociais, mas a nossa proximidade é muito grande, porque aquele é um casal que eu os conheço desde que eles chegaram da Candelária para cá, que eles vieram da Candelária para morar aqui na Coabinal, a Luísio Maia, não é? E eles são um casal maravilhosos, né? Maravilhosos. E Deus que os ilumine, os abençoe, porque são ajudadores, né, Nilda? Eles são pessoas que estão no coração deles. Até Seu Maia há muitos anos trabalha na saúde de Parnamirim, fora do quartel, que ele foi muitos anos também. Mas agora ele está afastado. Nós tínhamos amigos em comuns, inclusive ele perdeu um grande amigo dele, seu Borges, casado com Dona Adelaide, né? Então, eu tenho um relacionamento com esse povo desde 81. Eu os conheço, né? Acompanhei o sofrimento deles na perda daquele marido da menina mais velha, aquele acidente trágico. Bom, mas nós estamos aqui para falar de algumas coisas sobre educação, que eu sei que você é boa nisso, se preparou. Por que você decidiu ensinar? Por que isso?
quando eu estudava, né, lá no meu primário, e aí eu tinha sempre esse desejo, é tanto que a professora, geralmente, ela chegava e dizia, Nilda, hoje você vai copiar, né? Então, eu me sentia realizada ali, tá fazendo o papel da minha querida professora da minha 4ª série primária. E o meu desejo era transformar a vida dos meus pais. Na verdade, eu sempre acreditei que, por meio dos estudos, eu iria ajudar a minha família. A minha família sempre foi uma família de luta, sempre trabalhou na agricultura. Eles eram moradores, né, daqueles fazendeiros lá do meu interior. E eu tinha esse desejo de mudar a vida dos meus pais. E sempre acreditei que, por meio dos estudos, eu iria conseguir. Você é única? Não. Nós somos 5. Somos 3 mulheres e 2 homens. E você veio a Parnamirim? Eu sou a caçula. Que legal. Sou Coincidência, hein? Estamos juntos, hein? Eu também sou o caçula. E bom. Nilda, e Parnamirim? Por que Parnamirim? Quando eu tinha um tio, né? Eu tenho um tio, que ele faleceu, que morava aqui e trabalhava ali no Hiper. E aí, quando ele chegou lá na minha cidade, em Pedras Morada Nova, ele falava muito de Natal, porque ele trabalhava em Natal. Sim. E um certo dia ele disse, Nilda, você tem coragem de ir embora comigo? E aí eu disse, eu vou. E no mesmo dia, porque lá eu também trabalhava cuidando eu era babá, né, da minha professora. E aí, dos filhos da minha professora, né? Isso você já novinha, né? Novinha. 13, 14, 15 anos por aí. Já trabalhando. E aí o meu tio me fez esse convite e eu disse, eu vou. E aí eu vim embora pra cá. Quando eu cheguei aqui, não fiquei muito tempo com ele, porque a casa era muito pequena. Em síntese, as condições não eram favoráveis. E aí eu fui morar com o meu outro tio, que mora na zona norte, que ainda mora até hoje. E nessas idas e vindas, eu tinha encontrado Dona Ana e seu Aloysio no meu interior, porque a família, a irmã de seu Aloysio mora no meu interior, Limoeiro do Norte. E lá a gente já tinha conversado e tudo, e eu tinha dito que vinha para cá. Quando eu cheguei aqui, não deu certo lá na Zona Norte, e aí eu vim morar em Parnamirim a convite deles. Eles chegaram e disseram, olha, vamos para Parnamirim, que lá você vai estudar e vai me ajudar. Que era o meu objetivo, estudar e trabalhar para ajudar os meus pais do interior. E assim foi. Peguei minha mala, vim embora para Parnamirim, comecei a estudar, como eu já falei, no LA e trabalhava o dia todo nos afazeres domésticos, né, da casa da família. Que maravilha. E aí também você conheceu seu marido aqui em Parnamirim? Quando eu passei no concurso do Estado em 86, eu fui lecionar na Escola Estadual Dr. Antônio de Souza, aqui na Cobinal, né? Sim. E lá eu conheci o meu esposo na educação de jovens e adultos. E aí a gente começou a paquera e casamos e graças a Deus estamos juntos até hoje. Já são quantos anos, Nilda? 32 anos. Caramba, 32 de casamento. Anos de matrimônio. Em Parnamirim são 40 e... Eu cheguei em 84. 39 anos, né? 39 anos de quase Parnamirim. 40 anos, né? Você já é uma cidadã parnamirinense, né? E como foi essa coisa de você querer ser... Você na área da educação, voltada para a educação, alcançou tudo aquilo que você pode alcançar na sua formação, chegou a diretora da escola. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você acredita, assim, como é que você consegue, o que é que você acha que os alunos esperavam de você, hein, Nilda? No decorrer do trabalho, né, lá na Escola Estadual L.A. Mar do Rego, mas não só lá, né? Como eu disse, eu fui coordenadora do Krause, fui bolsista do Enedina, também lecionei o 5º ano, o 6º, as séries iniciais.
E na gestão da Escola Eliá Maia do Rego, nós fizemos um trabalho de resgate da credibilidade da escola para com a comunidade. Então, foi um trabalho muito árduo e esse trabalho trouxe o reconhecimento da comunidade escolar. Por quê? Porque eu me dediquei muito e sempre eu trazia a equipe a ter o comprometimento e o envolvimento com o processo ensino-aprendizagem, valorizando cada um dentro das suas funções, dialogando com os professores, com os estudantes, com os pais. E isso fez com que a comunidade escolar percebesse um trabalho diferenciado em defesa da educação pública daquela escola. Aí, quando foi em 2012, né, motivada pela comunidade escolar e também pela minha família, surgiu essa motivação para que professora Nilda viesse a ser representante do povo. Então, a comunidade escolar começou, Nilda, você dá para ser vereadora da cidade. E naquela época eu fiquei assim, com o pé atrás. Eu digo, não, é preciso ter muito recurso e eu não tenho nenhum alinhamento político na cidade, é mais trabalho, né? Aqui no chão da escola com vocês. Mas aí um grupo de estudantes, juntamente com a minha família, me motivaram, abraçaram a causa e em 2012 eu lancei o meu nome para avaliação dos cidadãos de Parnamirim. Foi aí que deu aquele estalo, aquele sininho. E por falar em sininho, viu, professora? Ó, se inscreve no canal, gente. Isso aqui é totalmente independente. A sua ajuda, você se inscrevendo no canal, participando, entrando no chat aí, fazendo as perguntas já para a professora Nilda, vai me deixar muito feliz. Faça isso, participe, venha perguntar as coisas para a gente. Nos dias de hoje, minha irmã, o que é que você acha que os alunos estão pensando? O que é que eles acham dos professores hoje? Nós sabemos que os estudantes, eles não são todos, né? Mas muitos não têm valorizado o papel do professor. Mas nós sabemos que o professor, ele é comprometido, ele procura sempre fazer o melhor pelos nossos estudantes, mas a nossa classe tem enfrentado inúmeras dificuldades, né? As condições de trabalho, a falta de valorização. Nós sabemos que os valores, né, que nós precisamos que eles existam no chão da escola, muitas vezes a gente não tem recebido, mas a educação é a base de tudo. Mas é preciso se ter a valorização da classe e muitas vezes nós não somos valorizados. E também as condições de trabalho, né? Que são precárias. Que são precárias. Hoje trazendo... Hoje nós somos quantas escolas, professora? 65. Em Parnamirim, do município. Do estado, né? Tem o quê? Umas 12, 15? Do estado tem umas... Tem o Krause, Eliá... Antônio Basílio. Antônio de Souza. Costa e Silva. Ana Cristina. Eu acho que tem umas 12. Tem Santos Dumont, o Eliá. Santos Dumont, Eliá. Maria Cristina. Né? Tá contando aí. Maria Cristina. Acho que umas 15. Já deu quantas? 18. Lá para Pirangipe 1 deve ter, né? Tem o Apolinário. Temos aquele também no Parque Industrial. Bom. Donivaldo Monte. Tem coisas que me chamam a atenção. Eu não sei como é que... Esse assunto não é um assunto que eu domine, que eu conheça, que eu tenha propriedade. Mas uma coisa me chama a atenção. Porque, como você foi muito envolvida com a educação, e a educação foi trampolim para a sua vida, não é? Para a pessoa que você hoje, foi o conhecimento, né? E a gente sabe que o conhecimento é tudo de bom na vida de uma pessoa, que, aliás, a única coisa que a gente leva dessa vida é o conhecimento. Nilda,
como é que você enxerga, dentro de um processo educacional, nos dias de hoje, como é que você faz, como é que você faria para incorporar os pais nesse processo de educação? Eu vou falar da minha experiência, né? Sim. Na Escola Estadual LA Maia do Rego, a gente fez um trabalho... Verdadeiro laboratório, muito, né? Foi uma escola laboratório, né? E que trouxe resultados. E como a gente começou valorizando todos os segmentos da comunidade escolar. Então a gente... É importante o envolvimento dos pais, que eles participem das reuniões, mas é preciso que a escola traga com muita clareza para os pais os seus objetivos. Aí nós começamos como? Fazendo com que os pais estivessem participando das reuniões periodicamente. Nós criamos na escola o plantão pedagógico, que era um momento em que o pai ia até a escola dialogar com os professores para acompanhar o que realmente está acontecendo no dia a dia no processo ensino e aprendizagem. Paralelo a isso, é muito importante o monitoramento dos estudantes. E aí foi onde nós criamos o professor tutor, onde o professor, bimestralmente, também nós tínhamos reuniões para que os professores repassassem as dificuldades dos estudantes, os estudantes que estavam frequentando ou não, para que nesses plantões pedagógicos os pais pudessem ter acesso a estas informações. E nós sabemos que é possível, sim, o envolvimento da família, mas desde que a escola tenha um projeto político pedagógico, que ele seja construído com a participação dos pais, dos professores, de toda a comunidade escolar, como também regras, né? Que aí elas estão presentes, estas regras, no regimento escolar, que é muito importante. E a partir do momento que você traça essas metas por meio do projeto político-pedagógico, por meio do regimento escolar e divulga para toda a comunidade escolar, os pais eles começam a ter envolvimento com o processo ensino e aprendizagem. Aí vai havendo esse feedback, essa troca, e você vai vendo os resultados. E você acredita isso, esse trabalho seu, com mais raiz dentro da educação, no processo educacional, essa chamada do convívio dos pais para dentro da escola, o seu sucesso como a diretora do LA Maia do Rego, você acredita que a participação dos pais nos dias de hoje, Nilda, você acha importante? Porque os pais é como se eu não vou falar a palavra rebolasse, que é muito forte, né? Mas é como os pais deixam a responsabilidade total, eu não sei como é que essas coisas estão no dia de hoje, para que a escola resolva o problema dos filhos. Quando, por exemplo, questão da educação, a gente sabe que é do lar, não é? A escola é muito mais o aculturamento, né? É uma continuidade. O conhecimento, né, acadêmico, mas a melhoria do processo ensino e aprendizagem perpassa pela valorização também dos professores. É muito importante se ter a formação continuada, ter o cumprimento do piso nacional do magistério, que é trazendo para Parnamirim, né? Hoje, os professores, eles estão enfrentando esta dificuldade em Parnamirim. Por quê? Porque se teve o aumento do piso nacional do magistério em 2022, a prefeitura não cumpriu integralmente, ainda ficou faltando uns 18%, só deu 15%. O Estado de cumpriu? 33%. O Estado cumpriu? Teve uma negociação, que também não foi todo, que era para ter sido, que é a valorização. Um professor motivado, com o seu salário em dias, né, com o cumprimento das leis vigentes e as condições de trabalho também, tanto para o professor quanto para os estudantes, o resultado ele vem de forma mais significativa. E agora já vai ter, agora 2023, que vai chegar a aproximadamente uns 15%, o piso nacional dos professores, e a gente não vê uma discussão para que este piso seja
concretizado em nossa cidade. Isso é lei, né? É lei. É lei. É lei. E, além disso, trazendo para Parnamirim, né, para nossa cidade, os nossos estudantes estão enfrentando sérias dificuldades. Uma delas, né, começamos o ano letivo no dia 13/2, e até a presente data, várias escolas ainda não têm a merenda escolar, que é o básico, é direitos dos nossos estudantes. Então, a melhoria do processo ensino e aprendizagem perpassa pelo envolvimento, claro, de nós, professores, dos pais no processo ensino e aprendizagem, né? Como também as condições de trabalho, né? Escolas adequadas, que realmente se tenha também a tecnologia presente, a internet, por exemplo, e outros recursos tecnológicos, como também a valorização da categoria. Né? Que é o principal, não é, Nilda? Também, essa coisa, né? Porque tem duas categorias que, na minha visão, estão sofridas demais. É o caso dos enfermeiros, que eles também estão passando nessa mesma luta, nessa mesma dificuldade, e foi dado para eles um teto que não está sendo cumprido, né? E agora os professores. E olha que nós temos uma administradora do Estado que se diz educadora, né? Se diz, eu não sei, né? E à frente da educação do nosso município está o professor Gildásio, que também é um homem de educação, da educação, militou muitos anos ali na Câmara de Vereadores, como você também já passou por lá. E eu confesso a você que eu fico até, de certa forma, sem entender muito dessas coisas. Eu prefiro, acho que às vezes eu não sei nem, eu prefiro não entender. Porque eu não sei se a questão passa por dinheiro, por gestão, pelo que por processos licitatórios. Eu não sei como é que isso funciona na verdade, mas uma coisa é fato. Você está acabando de nos revelar que as crianças não têm, não está chegando a merenda escolar, nem, digamos, o mínimo, que é aquele fardamento, com aquele pequeno material do aprendizado. Mas... E outra situação que os nossos estudantes também estão enfrentando, né, aqui em Parnamirim, é a ausência, como você até relatou, do fardamento, porque muitas crianças pertencem a algumas famílias em vulnerabilidade social. Muita, né? Então, ter aquela roupa todos os dias. Então, o uniforme é muito importante. Muito importante, e nós sabemos que a Prefeitura de Parnamirim tem recurso, é uma prefeitura que tem um orçamento de mais de 900 milhões de reais, né? E por que não cumprir as leis vigentes em relação à educação pública? E uma outra situação também é a falta de auxiliares para as pessoas com deficiência, no caso, os nossos estudantes, se tratando da educação. Muitas crianças do município de Parnamirim com deficiência ainda estão fora da escola por falta dos auxiliares. Não temos fora porque não tem os auxiliares. Ela está matriculada, mas ela não fica na escola, a permanência lá na escola, porque não tem o auxiliar. E é lei. E, infelizmente, está faltando na gestão municipal da terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte, né? O planejamento. Está faltando planejamento para que estes problemas eles sejam resolvidos. E nós sabemos que são situações que elas estão, não é de agora, 2023. Isto aconteceu em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. E quando eu estava vereadora na legislatura 2017 a 2020, eu entreguei em mãos um relatório ao Ministério Público com um diagnóstico de todas as deficiências das escolas do município de Parnamirim. Na questão da farda, na questão da infraestrutura, né, das quadras, a falta de auxiliares, dentre outras situações. Professora, antes do carnaval, eu recebi aqui um jovem chamado Sirleno Júnior. E o Sirleno, ele tem uma fundação
ali no Conjunto Satélite, eu acho que é AMA, a associação dele que cuida de autistas. E também de outras pessoas em situações de vulnerabilidade, de inclusão social. Eu fiquei estarrecido, eu confesso a você, em saber que na nossa cidade nós temos em torno de 900 autistas. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: qual é a preocupação? Como é que se está hoje? Porque eu desconheço qualquer escola aqui no município que seja voltada não especificamente para o autista, mas para pessoas que precisam de um atendimento diferenciado. Tem professores qualificados? Tem escolas prontas para isso? Como é que isso está? Ainda falta muitos investimentos nessa área, né? O que nós temos hoje são as escolas, né? Que a gente defende a inclusão dos nossos estudantes no ensino regular, normal, mas infelizmente falta ainda uma política pública realmente concretizada, efetivada, para cuidar das nossas crianças. Infelizmente falta. Falta a questão da capacitação dos profissionais que irão cuidar das nossas crianças com deficiência. É preciso se ter capacitação, é preciso se ter um acompanhamento, né, contínuo para que essas crianças elas avancem. E o poder público tem que estar presente. Não é só a família. A família faz a parte dela até o seu limite. Mas quando chega aquele do limite da família, após o poder público tem obrigações a serem cumpridas dentro da lei. E nós temos essa deficiência na nossa cidade. Isso é uma questão, não é uma questão legislativa de criar leis em favorecimento a isso? No caso aí não seria nem a criação de leis, mas cumpri-las. Porque nós sabemos que nós temos inúmeras leis, né? Já existe, agora, né? Elas precisam ser cumpridas. E para elas serem cumpridas, o básico, por exemplo, hoje, seria o quê? A contratação dos auxiliares e uma formação continuada para os nossos professores. A função isso é específica muito desses né? auxiliares, professora, o que seria isso? É ajudar, né? Na sala de aula, com o professor regente, para que esse auxiliar venha dar toda assistência ao autista, por exemplo. Sim. Então, tem que ter ali um auxiliar para estar com ele, dando as orientações pedagógicas também, né, no processo ensino e aprendizagem. Porque também se tem, paralelo a isso, o apoio escolar. O apoio escolar é o quê? É para levar a criança ao banheiro, porque algumas precisam. Estou entendendo. Entendeu? Então, cada criança é de acordo com a deficiência. Então, esses auxiliares são de fundamental importância para que o professor efetivamente não pare o trabalho dele, porque existe, às vezes, essa necessidade. Né? Porque a criança, vamos dizer, se o professor tem, vamos dizer, 20 estudantes e tem um autista, é necessário se ter alguém ali com o direcionamento da professora regente, né, para estar dando ali o suporte àquela criança. E isso na nossa cidade nós não temos os auxiliares. E além disso, o apoio, como eu já falei anteriormente. Já temos aqui perguntas, né? Que o povo... Gente, ó, se inscreva no canal, quem não for inscrito ainda. Dá essa força pra gente lá. Vai lá no sininho, aquele que desperta, né, professora? Papá, se inscreve lá no cast, lá no YouTube. Professora, tem algumas pessoas aqui já perguntando algumas coisas. O maestro Bezerra deu boa noite. Tamo junto, parabéns pelo tema. Forte abraço na guerreira Nilda. Obrigada, Bezerra. João Bosco Macedo, professor, o que a senhora acha daquele projeto de aprovação automática? João Bosco Macedo foi diretor no Xixica. Dom Bosco. Foi presidente do Sindicato da Educação, na época de Raimundo Marciano, prefeito de Parnamirim. Era do Partido dos Trabalhadores e era o presidente do sindicato na época.
Foi de Xixi que ele perguntou o que a senhora acha daquele projeto de aprovação automática. Projeto o aluno que automaticamente é aprovado, né? Aquela aprovação automática, não tem umas aprovações que você... Não, esta aprovação, não sei se ele está falando, ou aconteceu agora no período pandêmico, né? 2020, 2021, tem uma portaria que nenhum aluno foi reprovado, mas devido à pandemia. Mas antes eu da pandemia não existia a avaliação, né, que tem o processo o processo avaliativo de forma qualitativa, de forma contínua, é muito importante. Olha, tem Inácio Fagner, fui aluno no LA nessa época e reconheço o seu trabalho e parabenizo, viu? Obrigada. Lá do LA. Deixa eu ver aqui mais gente aqui. Nilda, no começo, o novo ensino médio, as críticas foram negativas. Mas e hoje? Será que os alunos estão gostando das opções de cursos técnicos das trilhas? Quais os pontos? E mais na tua visão? O ensino médio, ele sendo profissionalizante, ele abre novas oportunidades para os estudantes, né? Mas para ele acontecer, como agora está sendo em várias escolas da rede estadual, o ensino médio integral, é preciso se ter as condições de trabalho mínimas. Retoma tem várias que você falou agora há pouco. Tem várias escolas que foram adequadas para o ensino médio integral, o Antônio de Souza, que está fazendo um belíssimo trabalho. As escolas que não estão funcionando ainda de forma integral, elas precisam de adequações na infraestrutura, mas é muito importante o ensino médio integral. Agora, por exemplo, começou o sexto horário. Mas... Como é que é isso, Nilda, esse sexto horário? Me explica isso aí. O sexto horário, os estudantes, eles têm as 5 aulas normais, né? E ainda tem as disciplinas eletivas, que são projetos de acordo com a proposta pedagógica dos professores, juntamente com os estudantes. E aí, eles iriam para um sexto horário. Por que o sexto horário, ano passado, não funcionou e até onde eu tenho conhecimento, este ano ainda não? Ou pela questão do transporte escolar. Então, é preciso se ter a implantação do novo ensino médio, destas novas propostas, né, curriculares, mas é preciso se ter as condições de trabalho e as condições para que o estudante tem acesso à escola. Então, um problema que os estudantes estão enfrentando é a questão do transporte escolar. Tem pergunta aqui, vamos? Professora Nilda. Vamos, senão a gente vai para os universitários, né? Pedir ajuda os universitários. Vamos lá. Pontuar críticas é louvável. Agora, a senhora, quando vereadora, apresentou qual projeto plausível para a educação da cidade? Olha, nós sabemos que a nossa cidade, nós temos o Plano Municipal da Educação. Então, já se tem uma lei. A luta da professora Nilda foi fazer com que o plano fosse cumprido. Existe o plano, já está aí. Por exemplo, nós temos que lutar para que os nossos estudantes tenham vagas nas escolas, para ter acesso à escola. Então, a gente tem uma grande demanda, uma procura muito grande, e muitas vezes eles não conseguem uma vaga. Aí a gente para um pouco e vamos pensar Parnamirim. Quantas escolas em Parnamirim, da rede municipal, elas foram ampliadas? Pelo menos construído uma sala. Porque na hora que você tem uma escola num bairro e se constrói uma sala, você está aumentando ali 30 vagas só de manhã, no mínimo. E se a escola funcionar de manhã e à tarde, são 60 estudantes. Atende, com certeza, a demanda daquele bairro, né? E a questão que nós lutamos bastante
para que as escolas tivessem realmente a prática ao esporte. Então, já é lei assegurar a prática da educação física, do esporte, às nossas crianças. Mas, para isto, é preciso o quê? Se ter os professores, que aí a gente lutou para que existisse a convocação do concurso de 2015, que já era um concurso que já estava vigente, que foi prorrogado e que ainda tem algumas pendências, né? E também a realização de concurso, para que se exista efetivação da lei. E mais, é algo muito sério em nossa cidade. Como estão as quadras de Parnamirim das escolas? A maior parte delas estão interditadas. Então, é preciso fazer com que as leis sejam cumpridas. E aí foi um legado que a professora Nilda deixou no município de Parnamirim, na história política desta cidade, fiscalizar o orçamento da cidade, fiscalizar as ações do executivo, que é uma função árdua e séria e necessária, para que as leis fossem cumpridas. E dentre delas, né, o Plano Municipal da Educação. E aí a gente cobrou a questão dos estagiários, que foi uma luta do nosso mandato, a pedido de vários universitários, que o estágio era 260, ficou por mais de 10 anos, e quando eu cheguei em 2017 na Câmara, foi uma luta, sim, uma luta para que esse salário ele fosse reajustado. Em Parnamirim hoje está 600, se não me falha a memória, hoje. Quer dizer, quando você luta por melhorias, você está lutando pela melhoria da educação lá no chão da escola. Nós temos aqui outra pergunta. Nilda, desde 1982, o construtivismo foi oficializado em Parnamirim. 40 anos depois, os índios são péssimos. Eleita, continuaria com esse método? Nós sabemos o seguinte, que é muito importante a gente fortalecer o cumprimento do Plano Municipal da Educação, mas também a gente construir juntos um projeto para fortalecer a educação das nossas crianças, jovens e adultos. E esse projeto, ele não vai ser construído por Nilda, ele vai ser construído ouvindo os nossos professores. A gente também não pode ter um projeto único, um projeto político-pedagógico único. Ele precisa, é tanto que o projeto político-pedagógico é de acordo com a realidade de cada escola e dá condições de trabalho. Assim que você pensa, né? Exatamente. É importante, como eu disse, né, dialogar e construirmos juntos. Não pode ser um projeto só com o que Nilda pensa, mas ouvindo os professores, seguindo as orientações do Plano Municipal da Educação e também ouvindo os pais e a realidade de cada escola, né? Aqui tem assim: professora, a luta é pelos cargos, risadas. Professora, caso eleita, em possível situação de bloqueio financeiro de verba da gestão, como pensa em garantir merenda, fardamento, reformas das escolas? A merenda já é uma verba. Processo automático. É uma verba que faz parte do PENAI. Já é um programa que vem dinheiro nacional, direto, né? É um recurso que já vem destinado para este fim, a merenda escolar. E além do recurso que vem do governo federal, é obrigação da prefeitura investir 25% na educação. Então, pode-se existir uma contrapartida para melhorar a merenda escolar dos nossos estudantes. Isso. Em relação à infraestrutura, a verba que vem do governo federal, ela pode ser destinada 60% para
para os professores, para o pessoal, né? Os funcionários que prestam serviço à educação. Sim. E 40% pode ser destinado para investir na infraestrutura. Nessa verba, então, você quer dizer que essa verba já está inclusa a folha de pagamento, por exemplo? Sim. Nessa verba já está inclusa a folha de pagamento, Sim, está sim, dos professores. Dos professores, está inclusa aí dentro. E além dentro, disso, pode-se diminuir o que em Parnamirim está existindo muito, a gratificação, né, G1, G2, G3, ela pode ser reduzida. Tem uma pergunta aqui interessante. Como a senhora enxerga uma solução para que tenhamos uma educação equiparada do ensino privado? Como é que a senhora enxerga isso? Com mais investimentos. Tem que existir investimentos, né, na formação continuada, que é muito importante. Tem que se ter também um olhar para com os nossos estudantes, é muito importante, e motivar sempre a participação da família. A família, não é? A família. Sempre passando pela família. É muito importante. Porque a senhora até já respondeu, porque havia uma pergunta aqui sobre como fazer, o que se fazer para tecnologia. Tecnologia não é só internet, equipamentos e tudo. São equipamentos. Essa verba já vem pré-estabelecida. Se o município não tem projeto, se não gasta ela, essa verba volta? É isso? O nosso projeto, porque ele está querendo quase o nosso plano de governo, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai ter outros momentos, porque o nosso plano de governo, ele não será construído só por Nilda, né? É diante das dificuldades que a gente tem acompanhado no nosso município, ouvindo a população, juntos nós temos condições, sim, de mudar, né, a educação da nossa cidade, se Deus quiser. Não só a educação, né? Com as... Professora, me perdoa. Até eu peço perdão, porque a gente vem para falar de educação, mas não tem como. Uma figura, você é uma figura política, né? Você não tem como se desassociar, né? Nilda, a gestora educacional, que se preparou uma vida para isso, né? E trabalhou durante 36 anos brilhantemente, desenvolvendo suas funções. Mas hoje você é política e não tem como não vir essa mistura muito grande, né? De essas alfinetadas aqui e ali, não poderia deixar de existir. E o gestor, ele não trabalha sozinho, é por isso que se tem os secretários, né? Os secretários, as secretarias, e todas com pessoas que irão colaborar com a gestão pública municipal. Olha, tem outras perguntas aqui, mas vamos conversando. O prefeito gastou um monte de dinheiro agora com banda no carnaval e não tem merenda para a escola. Essa é uma pergunta. E né? A falta da merenda foi falta de planejamento, de zelo, a falta dos auxiliares também. Tem dinheiro, lógico, a nossa cidade tem dinheiro. Tem dinheiro, né? Tem, com certeza. Alguém falhou nas licitações, alguma coisa desse tipo? A falta de planejamento, né? Porque quem não sabe que é lei se ter a merenda? O recurso já vem... mais de 90% é do governo federal, né? E aí a prefeitura pode se dar uma contrapartida. Então, faltou o planejamento. Os auxiliares, agora é que eles estão colocando nas mídias da prefeitura, que tem 400 vagas para estagiários, é louvável. Mas se estão fazendo agora... por que não já fez em novembro, em dezembro, em janeiro, se começou agora? Se as aulas já começaram no dia 13/2. Então, faltou realmente uma atitude, né? Para que as coisas viessem a acontecer em tempo hábil. Porque, na verdade, os nossos estudantes estão sendo prejudicados. É verdade. E hoje uma quantidade significativa de alunos, né? Mais de 24 mil. Mais de 24 mil alunos na rede municipal de ensino, municipal. Né? Professora, a gente sabe que falar muitas vezes é fácil.
bem fácil falar. Sim. Mas eu sei que você é mãe, né? E você veja que você, às vezes, não sabe nem o que um filho ou uma filha sua está fazendo, onde ela está. Administrar uma casa já é uma coisa problemática, porque você administrou uma escola como diretora, você também foi professora, lecionava e dava conta do seu lar, e você sabe que isso é difícil. É necessário também que a gente compreenda que administrar uma cidade com 300 mil habitantes, do tamanho da nossa cidade, há uma certa complexidade. Parnamirim, eu acho que ainda é a cidade que mais cresce no Nordeste, e ela cresce de forma que até assusta. E tomar conta dela não é fácil, é uma problemática grande, a educação é uma delas. Nós bem sabemos também que não passa só por isso, passa pela segurança, passa pela estrutura em si, a saúde, só a misericórdia de Jesus. Nós sabemos que tudo isso não é fácil, não é fácil. Às vezes é muito bom quando a gente não é o espelho. Você foi vereadora de mandato. Uma coisa era você antes, como você olhava a Câmara, o Legislativo da cidade. Uma coisa com toda certeza é como você vê o Legislativo depois de ter sentado lá. Você deve ter sentido, com toda certeza, professora, uma incapacidade muito grande de resolver que você achava que tinha, porque muita gente acha que tem o poder de resolver. Eu vou ser vereador, vou lá resolver. E você... Mas a gente sabe que o poder legislativo tem o poder, sim. O que acontece em nossa cidade é, muitas vezes, o desejo e a vontade, o compromisso de blindar o executivo. Eu estive na Câmara, sim. Sei que é possível se resolver muitas coisas, desde que seja uma Câmara voltada para defender o povo e os serviços públicos que a população precisa. E o Executivo, quando o legislador, quando eu estava vereador e cobrava do Executivo, por ser prerrogativa do Executivo. E aí a população entende que o legislador tem essa obrigação, não está fazendo favor a ninguém, é obrigação. Lá você fazia parte da comissão de educação, professora? Sim, da comissão da né? educação, assistência social e saúde, que hoje ela foi desmembrada, né? Mas naquela época era uma única. E por inúmeras vezes, né, além de apontar a solução, porque eu sempre apontei a descentralização dos recursos financeiros. Porque hoje é tudo centralizado no Poder Executivo. Então, é importante a descentralização financeira. A partir do momento que se tem essa descentralização, inclusive no dinheiro da merenda, no dinheiro da educação, para que um gestor ele possa receber do município, vamos dizer, uma verba bimestralmente para se consertar um bebedouro, uma torneira, uma pia. Isto é importante. Ah, você não tem isso? Não se tem na rede municipal. Não tem isso, é? Não tem? Não. A escola solicita das secretarias, né, por meio da educação, para os serviços chegarem. Porque só se chega às verbas, né, que é o PDDE, por exemplo, o governo federal, as verbas federais para a escola. Mas também o município pode-se criar um fundo para ser destinado às escolas bimestralmente, por exemplo. Isso vai fazer com que o dinheiro da educação ele seja descentralizado e que as escolas elas tenham autonomia financeira também para se resolver pequenos problemas, inclusive de estrutura, né, das escolas. Porque é sofrido, né? Tem escolas aí, aqui em Santa Teresa, que foi totalmente destruída, até hoje está lá. Eu, passando outro dia, vi a escola totalmente depredada. Aquele foi eu sei que a gente... a crítica, pela crítica, ela não constrói. Mas a crítica, quando ela é construtiva, ela constrói muito. Não é criticar o executivo ou quem está no poder só por criticar, não. É criticar por uma necessidade que nós precisamos que a educação funcione, o básico. A gente precisa que a saúde funcione, o básico, o necessário. E a gente
mostra aquela falha e aponta uma solução. Mas são várias prerrogativas que perpassam pelo executivo. Então, vamos cobrar de quem? De quem está com o poder do orçamento municipal. Tem que se resolver. O que a gente não pode é aceitar não se ter insulinas por muitos anos para as pessoas que precisam. Não, a gente não pode aceitar faltar merenda, que é o básico, se tendo dinheiro. E a gente sabe que o problema não é só a licitação. Uma licitação não vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso não existe. E aí a gente cobra de quem? Quando eu estava vereadora, inclusive, eu acionei o Ministério Público, eu acionei o Tribunal de Contas, exatamente para fazer as intervenções, já que também são órgãos fiscalizadores, controle externo para acompanhar uma gestão municipal. É porque o que você está falando realmente é provável que a grande maioria da população não tenha esse conhecimento, né, professora? De que a sistemática, o processo de funcionamento em si, de como isso é gestionado, né? Porque as escolas, os diretores, eles não são eleitos pelos alunos, não é isso? A maior parte, eu acredito que hoje, a rede estadual, todos os gestores são eleitos pela comunidade escolar, é gestão democrática. Não. O município, eu acho que mais de 90% também. Já são os alunos que os elegem. A comunidade escolar é gestão democrática. Os gestores, né, são eleitos pelo voto dos pais, dos estudantes, né? A gestão democrática é a comunidade. Cada escola não tem a sua verba, professora? Em relação ao município, não. Certo? Agora, em relação ao governo federal, aí se vêm os recursos anualmente. Mas uma escola, ela precisa de recurso bimestralmente. Se acontecer essa descentralização financeira, vai melhorar muito as condições de trabalho no chão da escola pública da nossa cidade. Então, ele vem do governo federal direto para o Caixa Escolar. Caixa Escolar. Porque tem o dinheiro da merenda. Esse é outra história. É um recurso destinado para merenda escolar. Vem outros recursos que é para custeio e capital, que vem uma vez no ano, certo? Esse aí vai direto para a escola, as caixas escolares. Mas, além disso, tem dificuldades do dia a dia que se faz necessário. Consertar uma torneira, como eu já disse. Um bebedouro, uma infiltração e etc. Então, isso aí é importante se ter um recurso municipal bimestralmente para os gestores terem uma autonomia financeira, né? Gente, conversando aqui com a professora Nilda, com mais profundidade sobre a educação do nosso município. Eu quero muito agradecer a participação de todos até agora. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Esse programa é totalmente independente. Ela está tentando responder aqui a todas as perguntas que estão sendo feitas. Tem mais perguntas chegando. E a escola pública é uma... Não vou falar isso aqui, política está dentro da escola. Concordo com essa visão de descentralização para que as escolas tenham mais autonomia, para que se tornem, inclusive, mais econômicas e mais dinâmicas as manutenções estruturais das escolas, né? O IPTU vai para os Marajás. Sim, quando eu estava vereadora, essa questão do IPTU, eu realizei, a pedido dos contribuintes, né, uma audiência pública, porque nós sabemos que é importante se ter uma revisão do Código Tributário da nossa cidade, ouvindo a população, você solicitou dialogando, isso quando foi vereadora? Solicitei a revisão do Código Tributário, né? Infelizmente, não aconteceu. Inclusive, o Tribunal de Contas também solicitou. E, na época, estava sendo construída uma minuta, que eu também solicitei, mas eu não recebi, na época, quando eu estava vereadora, retorno da Secretaria de Tributação. Também a gente lutou muito, né? E conseguimos, junto aos contribuintes,
para ser revogada a lei que autorizava a prefeitura cobrar uma taxa, que, se não me falha a memória, era de R$3 pela emissão dos carnês, que daria aí mais de 300 mil. E aí a gente conseguiu, o Tribunal de Contas solicitou e recomendou que a prefeitura revogasse esta lei, e foi revogada, e foi fruto de lutas dos contribuintes junto ao mandato da professora Nilda. E hoje a gente tem várias reclamações em relação a essa cobrança do IPTU da nossa cidade, que se faz necessário se ter essa revisão em nossa cidade. Inclusive, porque tem pessoas que pagam na mesma rua, sem nenhuma reforma, R$800, por exemplo. Sim. Aí o outro é 1.200. Aí você vai num condomínio, por exemplo, o apartamento X é 600, o apartamento Y é 1.300, o apartamento tal é 700. Então, a população não tem essa clareza por parte da Secretaria de Tributação como esses móveis estão sendo avaliados e como está sendo esta cobrança. Quais são os níveis e por quê? Então, se faz necessário a revisão do Código Tributário da nossa cidade. Quando você solicitou dessa revisão, professora, você incluía aí algum benefício focado nesse IPTU voltado para a educação do município de Parnamirim? Aí vai estar no nosso plano de governo, se Deus quiser, né? Aí é outra história, vai ser outro papo, vai ser outra conversa, Com né? certeza. Eu não vou conseguir extrair isso de você, não, professora? Não, a gente vai construir, né? Vamos deixar quieto, né? Aí, quando de sua candidatura, você com certeza vai lançar seu plano de governo e deverá vir as surpresas que a população quer ouvir de você, né? Quer saber de você. Se Deus quiser, porque por enquanto ninguém é candidato, né? Não, nada, só são especulações, né? Exatamente. Mas o nosso desejo tem sido realmente fazer com que a nossa cidade ela volte a crescer, né? Tenha um desenvolvimento econômico sustentável, que as pessoas da nossa cidade tenham os seus direitos respeitados, quer seja na saúde, na educação, que exista em nossa cidade obras estruturantes, que não seja igual aquela obra do cemitério, que não termina nunca, que o problema não é resolvido. Então, a gente percebe que é falta de amor, de zelo, de carinho com a nossa querida Parnamirim, por parte do poder público da nossa cidade. Você já adotou essa cidade como sua, né? Nossa! Que coisa boa, hein? Nossa, né? ninguém faz nada sozinho, né? Nossa, Parnamirim, de todos nós. Professora Nilda, a senhora votou a favor das eleições diretas dos gestores sendo inconstitucional? Dos gestores das escolas? Não houve. Mas houve essa. Não passou na Câmara. Isso aí já estava no plano municipal da educação, já era lei. Só precisava, eu apenas solicitei que a lei fosse cumprida. Já estava no plano municipal da educação. Outra pergunta bastante interessante. A senhora é a favor da implantação da linguagem neutra de gênero nas escolas? Esse aí também vai ser um outro debate que a gente precisa, você marcar um outro momento e eu estarei aqui presente para a gente debater este assunto, né? Mas eu sou contra. É porque não basta dizer só que sou contra ou a favor. Não é uma coisa tão simples, né? Exatamente. Por isso que é preciso se ter um momento para a gente debater, né? É algo também novo, né? Que está sendo discutido em várias esferas. Sabe o que me chama a atenção, professora? Essa pergunta vem do professor Hipócrates Viana. A senhora é a favor da implantação da linguagem neutra do gênero nas escolas, assim como também o Iranilton Vasconcelos perguntou para a senhora se a senhora votou a favor nas eleições diretas dos gestores sendo inconstitucional. São essas duas últimas perguntas. Agora, a minha preocupação é a seguinte:
há hoje, massificamente falando, na sua grande maioria, uma preocupação muito grande com essa ideologia de gênero nas escolas. E eu diria para a senhora, aqui é pessoal, uma pergunta que eu vou lhe fazer: por que essa mesma preocupação não tem para os autistas? Por que essa política não é da mesma forma, aguerrida, não está tão dentro das redes sociais, não está tanto nessa polêmica? Eu perguntaria o porquê que o legislativo está parado diante disso, o executivo também, o judiciário, eu não vou nem falar, mas não existe por parte das instituições constituídas, Nilda, uma preocupação acentuada, como, por exemplo, eu recebi aqui a querida Késia Magali, que está dentro de uma associação levantando uma bandeira numa guerra muito grande da Ampar. Né? Da Ampar. Ela está numa briga muito solitária em defesa da mulher, que em Parnamirim é muito... Você sabe que é incisivo demais. As mulheres aqui são agredidas demais. Uhum. Eu nunca, me perdoe, você esteve vereadora, sentada lá, mas eu nunca vi ninguém levantar uma bandeira dessa, como ela, que está aí lutando sozinha com a Ampar. Do mesmo jeito, eu recebo aqui, a semana que antecedeu o Carnaval, Sileno Júnior, que é um cidadão lá de Conjunto Satélite, de Natal, que briga incansavelmente pelos autistas. Mas nós temos aqui, eu acho que, se você brincar dessas 68 escolas que Parnamirim tem, talvez nenhuma tenha 900 alunos, não sei. Quando eu estive lá no setor da educação especial, né, na Secretaria de Educação, ele falou a questão dos 900 estudantes, né, com deficiência, e que eles têm laudo. Mas aí eu até perguntei quantos seriam os autistas, quais os tipos de deficiência. Mas no momento eles não me deram a devolutiva. Eles não tinham, né? esses índices, né? Eu até agradeci muito ao Sirlendo quando ele esteve aqui, porque ele me passou esses números que eu não tinha ideia. Porque você não tem... E o Jonathan, os estatísticas, né? Ele, em relação ao poder público, ele poderá estar sozinho. Mas ele tem um apoio, né, muito grande de vários pais que estão nesta luta, defendendo a mais investimentos para cuidar das pessoas com deficiência. Passa pelo processo da educação, não passa? Os nossos estudantes, com certeza, né? E também eu, quando eu estava vereadora, e hoje, quanto cidadã, sempre estou ao lado deles, lutando, dando visibilidade, fazendo a minha parte, né? Isso a gente vê, né? Assiste, sim, você acompanha. Sim, qual foi a pergunta aí que ele fez da linguagem? Porque... eu já respondi, né? Que sou contra, a pergunta mas o diálogo, né, sempre é importante. Parnamirim é uma vergonha. A terceira maior cidade do Rio Grande do Norte não tem uma rodoviária. O pessoal está doido para falar com a política. Não tem jeito. Eu conversando com a educadora querida, uma guerreira, não é? Uma cidadã. Não, é muito importante, porque nós sabemos que quase todas as cidades que eu conheço têm uma rodoviária. Parnamirim não tem. Se faz necessário. São José bem pequenininho. Se faz necessário. Aqui hoje, se você não tiver dinheiro, você não consegue nem acomodar um corpo para enterrar. Não tem um centro de velório municipal. Inclusive, falando, né, dos benefícios eventuais, no caso, o auxílio funeral, né, foi uma luta do mandato da professora Nilda. A inclusão neste auxílio, né, que a prefeitura tem a obrigação de dar por meio dos benefícios eventuais, a questão da cobertura de flores, agora é lei, né? E a professora Nilda, quando eu estava vereadora, eu emendei a lei dos benefícios eventuais. E o que nós solicitamos, que hoje é lei, graças a Deus, a cobertura de flores e a higienização do corpo, que faz parte agora dos benefícios eventuais, no caso do auxílio funeral. Do auxílio funeral, né? Pela assistência social pela do município, assistência né? social. Foi lei sua, criação sua. A prefeitura encaminhou a lei por ser prerrogativa do Poder Executivo. Sim. E nós, que é prerrogativa do legislador,
fazer as emendas. E uma delas foi exatamente essa, feita pela professora Nilda, que foi acrescentar, né, nos benefícios eventuais, no auxílio funeral, no caso, as flores e a higienização. Estão perguntando aqui também o seguinte, professora, qual é o piso para 30 horas do professor? O piso era 3.300 e pouco, aí teve um aumento agora de 15%, né, que é o piso nacional do magistério agora, teve um aumento de 15%, vai para 4.400 e pouco. Ou de 30 horas, é? Sim, carga horária 30 horas. 30 horas, né? 4.400 e alguma 400 coisa, e né? pouco, com o acréscimo dos 15%, que vai ser agora. São 67 escolas no nosso município. Professora Nilda. Estão dizendo aqui que a senhora votou a favor, como falou, a senhora votou a favor daquela lei do... Que lei? Dos gestores. A senhora votou a favor nas eleições diretas dos gestores sendo inconstitucional. Aquelas eleições diretas para os gestores das escolas... Não, eu não sei como é que funciona. A lei que entrou na Câmara, quando eu estava vereadora, foi a questão do porte das escolas, né? E também em relação à retirada da gratificação por dedicação exclusiva, que o prefeito solicitou, eu votei contra essa retirada da dedicação exclusiva, né? para os gestores. Eu não estou, assim, lembrando do que ele quer falar, mas eu posso depois dar uma devolutiva. Não seria o piso 40 horas, ou 30, é só diminuir um quarto do valor total. Aí vem umas coisas técnicas técnica é muito, sabe, para lá e para cá. Eu quero até que alguém me perdoe aí, porque... Eu quero saber o que é que a senhora vai fazer. O que é que a senhora orienta como educadora. Gente, conversando aqui com a professora Nilda, um bate-papo muito legal, construtivo, para a gente saber com mais profundidade como é essa problemática toda da educação do município. Eu quero muito agradecer a todos vocês que estão participando do nosso programa. Quero pedir a cada um carinhosamente que se inscreva no canal, participe com a gente, vai lá no sininho, dá um like lá, diz que gostou. Se não gostou também, faz do mesmo jeito, diz que não gostou. O importante é participar. Isso aí é que está valendo. Nilda, querida, eu acho que você respondeu muitas perguntas. Veja aí, se tiver alguma coisa, depois a gente terá um novo momento, né? Professor... Ela é de esquerda. Bom, não seria o piso de 40, não sei de quê. Isso eu não entendo e não tem mais nada que a gente acrescentar aqui a diminuir. Como a senhora se posiciona politicamente, esquerda, direita ou centro? Centro. Olha, hoje, Como é isso, ele hein? dizendo, ele perguntou não sei o quê, que eu não lembrei agora aqui. São tantas perguntas, né? É muita. Olha, a população, as pessoas têm se preocupado muito com questão de direita, esquerda, centro. Mas o que é que a gente vê? Que a população precisa que os serviços funcionem. Então, professora Nilda vai trabalhar para que os serviços cheguem até as pessoas. Nós sabemos que nenhum candidato pode se candidatar se ele não tiver um partido. Ele não pode. A gente também sabe que todos os partidos, seja ele qual for, tem as coisas boas e tem as coisas que a gente não concorda. Mas uns vão concordar e outros não. Qual vai ser o grande diferencial? É o meu caráter. Quem é a professora Nilda? O que é que a professora Nilda poderá fazer numa gestão pública para melhorar a vida das pessoas? Então, a minha linha de pensamento é defender os serviços que a população precisa. A nossa bandeira é o povo hoje quer saúde funcionando, o povo hoje quer
uma educação funcionando. Então, nós iremos trabalhar para todos, se Deus quiser. For da vontade do Senhor, Seja assim feita a seja, vontade de Deus, sempre. E a linha que nós vamos é centro. Professora, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Eu sei que você, quando chegou aqui, pensou que fosse falar só 40 minutos. Mas eu disse eu que... Eu peço até desculpa, eu já tomei água eu toda. disse, mas vai tomar mais. Eu disse que isso não teria tempo. Foi um papo muito agradável. Eu gostei muito de conhecê-la pessoalmente. Fiquei feliz em saber de sua trajetória, feliz por você, uma mulher guerreira. Muito obrigada. É uma mulher que faz hoje Parnamirim acontecer e se enriquece demais o Nocast, deixa o Nocast mais rico, mais empoderado, assim como as mulheres estão se empoderando. E eu fico feliz que a gente tenha pessoas com a sua capacidade, com a sua qualidade, com a sua mentalidade, se preparando para disputar um cargo eletivo na área executiva, né? E que Deus abençoe, que Deus possa realizar seus sonhos, Nilda, que os seus desejos, né? Porque por aqui também passou a Kátia Pires, que tem o mesmo desejo, ela também está nessa luta, quer ser prefeita da cidade. Isso é democracia, né? A democracia, ela está aí exatamente para isso. Eu quero agradecer demais você ter vindo para cá, ter tirado dúvidas de muitas pessoas sobre de como se encontra a nossa educação, do trabalho que você desempenhou, você se doou, você prestou serviço já à cidade de Parnamirim por 36 anos como educadora, não é fácil. Quem é professor, quem convive com professores como eu, convivo com muitos amigos que são professores, eu sei da luta que é ser um professor num país de terceiro mundo, numa região que é a segunda mais pobre do país, que é o Nordeste, ainda mais no estado mais pobre desse Nordeste, que é o Rio Grande do Norte. Eu sei como é sofrido, eu sei como é complicado, difícil ver gestores negando o que é lei hoje, que é um salário digno, correto, ajustado, aprovado, é lei no país, lei tem que ser cumprida, não tem negócio de acordo, essa é a minha visão, e eu espero que as pessoas tenham entendido sua mensagem, tenham compreendido o seu esforço, o seu empenho em tirar as dúvidas aqui. Quero que você dê e faça as suas considerações finais, o Nocast vai estar de porta aberta para você, toda hora, todo instante que você quiser falar sobre assuntos diversos de nossa cidade. Para mim será um prazer recebê-la aqui, Nilda. Fique à vontade. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, agradeço todos os internautas também, muito obrigada por estarem interagindo, né, nesse momento, e dizer que eu sou grata a Deus pelo reconhecimento da população de Parnamirim. E um forte abraço da amiga professora Nilda. Muito obrigada por esta oportunidade. Nilda, tem aqui um abraço. Grande Nilda, abraços, professora Vieira. Professor Obrigada, Vieira, filho da professor falecida professora Alda. Sim, a nossa professora de língua portuguesa. Um Alda, abraço, meu amigo. Que Deus te abençoe grandemente. E teve algumas perguntas que eu não entendi no primeiro momento, né, que você fez, mas eu acredito que eu respondi todas. Eu acho que você foi bastante concisa, precisa nas suas respostas. Acho que as pessoas se deram por satisfeitas. Muitíssimo obrigado por tudo, professora. Eu que agradeço. Valeu demais, viu? Adorei a entrevista. A conversa, né? O bate-papo, muito legal.